Olá, Júnior Nomada por aqui. No episódio de hoje eu vou falar sobre saúde. Se tem dois ingredientes que você, de certa forma, deve reduzir drasticamente o consumo para você melhorar a sua saúde são açúcar e farinha de trigo, tá? Açúcar, só para você ter uma noção, a quantidade que a gente consome de açúcar é muito maior do que os nossos antepassados consumiam. Não digo nem há muito tempo atrás, né? E principalmente para a nova geração, até para os nossos filhos, eles já consomem. Por exemplo, se eu não me engano, um adulto deve consumir no máximo aí, acho que 8 colheres de açúcar por dia. E não é colher, se eu não me engano, não é nem colher de sopa, acho que é colher de chá. E criança parece que é 4. E basicamente uma criança tomando, sei lá, nenhuma lata de refrigerante por dia já ultrapassa o consumo diário por dia. Tá? E o açúcar não é apenas o açúcar refinado. Se você olhar as composições de vários produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, tudo que tem lá é glucose de milho, xarope de milho, é tudo açúcar, tá? Inclusive até os farináceos, que são carboidratos, vão cair como açúcar na corrente sanguínea. Então, isso faz mal. O que você substitui? Tem duas opções. O stevia, que é um adoçante, se eu não me engano, vem de plantas, e o xilitol, tá? O xilitol é o que mais parece ser o açúcar. Tem até o xilitol refinado, tá? Só que a diferença básica é que o açúcar ele vai dar o pico de insulina no sangue e o xilitol não. Só que é difícil você encontrar tanto stevia e xilitol puro. Geralmente eles estão misturados com outros ingredientes e aí já não se tornam naturais, tá? Se você conseguir essa opção, beleza. Se você não conseguir, tenta reduzir. Por exemplo, você toma café com açúcar, toma leite com açúcar e sei lá, toma um suco com açúcar, tá? Sei lá, tenta tomar o suco sem açúcar, o leite sem açúcar e só o café com açúcar, né? Ou então o café sem açúcar, o leite sem açúcar e o suco com açúcar. Você vai se adaptando para diminuir o consumo. Eu sei que você deve pensar, mas eu não consigo. Consegue. Eu não conseguia tomar café sem açúcar, o meu paladar foi se adaptando. E a farinha de trigo também, fui cortando, né? Pão, bolo, biscoito recheado, várias coisas. O nosso organismo ele não está acostumado a processar a quantidade de farinha que a gente manda para o organismo. Por quê? De tempos para cá, o trigo foi modificado no laboratório e aí o trigo ele cresce rápido e ele produz uma grande quantidade de grãos em um curto espaço de tempo. Antigamente, o trigo, acho que dava mais ou menos na altura do ombro, tá? E o trigo, o chamado hoje trigo anão, ele é na altura do joelho e produz muito mais quantidade de trigo do que o trigo original. E o nosso corpo não está acostumado a processar essa grande quantidade de carboidrato que a gente ingere, e essa alta quantidade de carboidrato vai ser armazenado como gordura. E como que a gente queima essa gordura? Jejum, tá? Jejum intermitente. Como que é o jejum intermitente? Principalmente 12 horas. Você vai contar a sua última refeição, por exemplo, você comeu 10 horas da noite. Você vai ficar simplesmente até 10 horas da manhã do dia seguinte sem comer. Vai contar 7, 8 horas de sono, mais algumas horas aí. É simples. Basicamente você pula o café da manhã. Às vezes você comeu até 11 horas da noite, vai ficar até 11 horas da manhã. Isso é o mínimo, tá? Tem estudos que falam que se você consome muita quantidade de carboidrato, de açúcares, essas gorduras começam a ser consumidas
a partir de 16, 18 horas de jejum, tá? E se você tá pensando que, pô, ficar tantas horas sem comer morre, não morre, tá? Eu já no começo fazer jejum de 12, 14, 16, 18 horas. Já cheguei a fazer jejum de 24 horas e o meu recorde foram de 72 horas, tá? 3 horas sem comer. Eu não lembro como que ficou exatamente meu humor, porque eu sei que às vezes eu tô de jejum, meu humor altera, tá? Eu começo a ficar bravo, emburrado. E eu não senti tanta fome, assim, vontade de alimento, assim. Teve uma ou duas vezes só que eu senti uma vontade de comer, só que eu resisti tranquilamente e sobrevivi, tá? Com esse jejum e uma alimentação balanceada, eu consegui aí perder 8 quilos em um mês e hoje eu estou mantendo, tá? E aos poucos eu vou perdendo. Então, basicamente é isso. Só que se você tem alguma doença, toma remédio, consulta com o seu médico para ver se você pode fazer, você que é gestante, né, tá amamentando, vê se você realmente pode fazer. Se você puder fazer, vai ser bom para o organismo. Na fase do jejum, o seu organismo elimina muitas toxinas, tá? É o melhor momento para ele se autolimpar, sem precisar de suco detox, de não sei o que, E se possível, você corta tudo que é industrializado, tá? Vai cortando aos poucos, não corta tudo de uma vez, porque o seu cérebro vai ficar pedindo, vai ficar sedento para consumir novamente esse tipo de produto. E no geral, tudo que é frutas, verduras, legumes, você pode comer tranquilamente, tá? Menos alguns carboidratos como batata inglesa e mandioca, que vai dar o pico de insulina, que não é muito saudável, e os grãos em geral. Poucos grãos se salvam só. Não é neura, vai consumindo aos poucos, vê o que dá para tirar, o que dá para trocar, e assim você vai se adaptando. Se possível, reduz farinha de trigo e açúcar. Beleza? Te vejo amanhã no próximo episódio. Se você curtiu esse vídeo, tá gostando dos outros vídeos, dê um like aqui embaixo. Se você não está gostando também, dê um dislike e manda um feedback, se possível, do que eu preciso melhorar, qual assunto você quer que eu abordo aqui no meu canal, tá bom? Te vejo amanhã e até lá!